pequenos marcianos! Hoje estamos aqui com o projeto Comunicarte e iremos colocar como pauta o que é alimento no ponto de vista da língua portuguesa e também no ponto de vista do professor Tiago. Bom, o que seria alimento no ponto de vista da sua profissão? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Quando eu recebi o convite para falar sobre o que é alimento, eu fiquei pensando como que eu posso pensar alimento do ponto de vista da língua portuguesa, que é a minha área de formação, e do ponto de vista da linguagem. O que eu tenho de contribuição a vocês é que alimento é nada e tudo ao mesmo tempo. Se nós pararmos para pensarmos que no campo das palavras muitas coisas só fazem sentido quando nós relacionamos com o mundo material, então alimento só pode ter sentido, por exemplo, do ponto de vista biológico, né? Eu acho que é senso comum quando nós pensamos alimento como uma fonte de vida, uma fonte de energia, alguma coisa que sirva para o sustento de alguma coisa. Mas do ponto de vista da linguagem, alimento só faz sentido quando nós olhamos para a realidade que nos cerca. Porque do ponto de vista do signo mesmo, né, da palavra alimento, que é formada por algumas letras que pode ser que não faça muito sentido também, alimento pode ser pensado como aquilo que dá energia, pode ser pensado da própria história da palavra, da etimologia da palavra. Então, alimento vem do latim alimento, que se relaciona com nutrição, com vida, com energia. Eu posso pensar também alimento como algo também subjetivo, né? Assim, quando eu penso que alimento não é algo 100% material e pego o sentido da palavra ou as acepções da palavra como vida, como energia ou como nutrição, eu posso pensar alimento do ponto de vista da literatura. Então, alimento é aquilo que me deixa ou me torna vivo. E aí eu posso me relacionar com um livro que eu estou lendo, com alguma música que eu estou consumindo, algum filme que, querendo ou não, me coloca nesse lugar de me sentir vivo, me sentir com energia. E aí, divagando sobre os vários sentidos de alimento, eu acho que do ponto de vista da língua portuguesa, o que é mais interessante é toda essa volta que eu fiz aqui com vocês, que é dizer que alimento é tudo e nada ao mesmo tempo. Porque depende do ponto de vista que nós estamos olhando uma determinada particularidade da realidade. Então, assim, se eu fosse 100% tradicional e falar o que é alimento somente do ponto de vista da língua portuguesa mesmo, eu diria que seria um substantivo. É um substantivo masculino. E acabou. Mas nós sabemos que na nossa vida as coisas não são limitadas a esse ponto gramatical. E aí alimento pode ser alguma coisa relacionada à biologia, pode ser alguma coisa relacionada à literatura, porque alimento, ao fim e ao cabo, é apenas um signo. Um signo que está no nosso mundo para ser preenchido de outros significados. E que nós só conseguimos, inclusive, pensar o sentido de alimento quando nós olhamos para a linguagem. Então, a própria noção biológica de alimento como um produto só faz sentido dentro da linguagem. Levando a esse seu ponto de vista, você, como professor de linguagem, você diria que a poesia seria uma forma de se alimentar? Com certeza. Eu acho que quando nós ampliamos o nosso ponto de vista a respeito do conceito de alimento para além do seu caráter biológico,
nós conseguimos ter uma outra interpretação do que é aquilo que nos torna com vida, ou aquilo que nos nutre, aquilo que nos dá energia e disposição para a vida. E se a minha relação em relação a essa questão for direcionada à literatura, por exemplo, eu posso pensar sim que a poesia é uma forma de alimento. Talvez não alimento na acepção biológica, racional, lógica, que nos atravessa e nos constitui, mas que faça parte daquela outra parte mais subjetiva, que é olhar para aquilo que nos constitui enquanto sujeito dentro do mundo, que talvez seja o papel próprio da literatura e da própria poesia, né? Eu posso pensar que eu alimento a minha alma quando eu leio um determinado poema. E aí, só para finalizar, não sei se vocês tiveram contato com alguma obra literária, mas eu acho que algumas experiências nos colocam nesse lugar de pensar, ou melhor, de nos colocarmos nesse lugar de nutrição. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, ou a experiência de pegar determinado livro, determinado poema, pode ser até mesmo uma música, um texto que tenha chamado a atenção de vocês e tenha colocado vocês nessa posição de querer investigar mais, de querer saber o que é que está acontecendo, ou até mesmo tenha colocado vocês nesse lugar de estranhamento, né? Assim, energia também é algo que tem vários sentidos, não somente o biológico, ou o físico, ou o químico, enfim. Mas sim, a poesia pode ser considerada como uma forma de alimento quando eu penso que não são somente as necessidades fisiológicas do ser humano que precisam ser preenchidas quando nós estamos vivendo em sociedade e quando estamos tentando dar sentido a essa sociedade. Agora, levando o ponto de vista da sua visão como pessoa, como ser humano, você diria que o alimento, ele é só algo ali fechado? Ou como você disse, você também se alimenta de poesias, de literaturas? Ou você leva o alimento como só algo ali para te nutrir? Bom, eu entendo, talvez pelas tradições que me formaram enquanto professor de língua portuguesa, enquanto um estudioso da linguagem, que alimento está muito mais próximo dessa ideia mais esvaziada de sentido. Então, assim, eu penso o alimento do ponto de vista da linguagem, a partir de uma determinada relação de sentido que se estabelece dentro de uma determinada sociedade para que alimento tenha sentido. Assim, a minha visão pessoal do que é alimento, ela não é fechada, mas também não é totalmente aberta, ela é fluida, porque eu posso pensar alimento em determinadas situações, do ponto de vista biológico, do ponto de vista literário, do ponto de vista físico, químico, mas independente da caixinha que eu queira colocar o que eu entendo como alimento em determinado momento da minha vida, eu tenho para mim que eu só consigo fazer esse enquadramento porque eu penso o alimento enquanto um signo e penso o alimento a partir da perspectiva da linguagem, que é aquilo que nos possibilita nomear e dar sentido a tudo que existe, inclusive alimento. Talvez a minha discussão aqui não faça muito sentido a vocês. Compreendo. Mas o que eu quis dizer a vocês é que a palavra alimento, ela só tem sentido porque ela se constitui na linguagem. E a linguagem, ela perpassa essa construção de sentido que se dá no universo do social. E que a minha visão particular de alimento é atravessada
por outras experiências sobre o que é alimento. Então, aqui nesse lugar que eu estou, quando você me pergunta sobre alimento em uma trilha, uma trilha de aprendizagem que mescla duas grandes áreas, que é as ciências da natureza e matemática e a linguagem, eu posso dizer que alimento é um produto, que alimento é alguma coisa do campo da biologia, mas eu também posso dizer que alimento não é nada, porque alimento é uma palavra e ela é preenchida de sentido no lugar em que ela é usada e na intenção de quem quer usá-la. Eu espero não ter confundido ainda mais a cabeça de vocês. Anderson não vai me chamar nunca mais. Foi maravilhosa a nossa pesquisa e eu queria agradecer a sua presença aqui hoje e dizer que esse é o final e foi maravilhoso, que deu sim para entrar na sua linha de raciocínio e compreender um pouco mais na área de linguagem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu disse tudo e não disse nada, e talvez essa tenha sido a minha intenção. Agora sim.